dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Vamos estar fazendo uma introdução para tratarmos de batalha espiritual, guerra espiritual, libertação, que são assuntos diferentes, embora se relacionem entre si. Muitas pessoas confundem porque não aprenderam ou porque foram ensinados de uma maneira diferente. Então nós vamos estar tratando assim, compartilhando conhecimento para que você entenda o porquê dessa guerra, o porquê dessa batalha. Existem uma série de pessoas que não creem na batalha espiritual. E eu estou dizendo dentro da igreja, não estou falando de pessoas que são ateus, pessoas que não creem em Deus, pessoas que não creem no diabo, pessoas que não creem no mundo espiritual. Eu estou falando dentro da igreja, muitas pessoas não creem nessa batalha. Acham que não existe. E eu posso dizer, assim, por experiência própria, por conviver dos dois lados. Até conhecer a Cristo, eu tive muitas experiências nessa área, tinha pactos, tinha vínculos, tinha amizade, tinha uma série de situações com as entidades e precisei passar por um processo de libertação. Nunca tive incorporação, mas assim, sem imaginar, servia, ajudava. Então todo o trabalho, tudo que você faz dentro dessa área acaba sendo um trabalho, porque as pessoas pensam que trabalho é só aquele maior que fazem lá nos cantos, enfim, não vou entrar nessa questão agora. Eu quero dizer que conheço os dois lados e posso compartilhar experiências. Talvez não tenha conhecimento como muitos que estarão ouvindo ou vendo esse vídeo, não tenha a facilidade de explicar ou a eloquência de falar como muitos aí falam, e falam muito bem, por sinal. Muitas pessoas talvez tenham muito mais conhecimento do que eu, mas de experiências assim eu posso dizer que a gente tem razoavelmente uma boa experiência nessa área. Até porque trabalhei nessa área de libertação desde que me conheço por cristão. E algum tempo assim acabei parando, mas estamos aí para servir o Senhor. Existe uma guerra, existe uma batalha, e existe a parte de libertação. A guerra espiritual, ela vai no âmbito global, ela é geral. A batalha espiritual é algo particular, que nós travamos no dia a dia. Eu e você travamos uma batalha espiritual todos os dias, dia, noite, madrugada, é travada uma batalha espiritual. Uma boa parte das pessoas sofre por não saber o porquê, ou não conhecer essa parte de batalha espiritual. E parte de libertação, ela é bem mais complexa. Ela tem mais ramificações, porque muitas pessoas pensam que você expulsar o demônio de alguém é libertação. Isso não é libertação. Libertação é um processo. Quando Jesus falou que expulsasse o demônio e a casa ficasse vazia e ele reparasse que a casa estava vazia, ele voltava com outros 7, no caso são 8, e o estado desse seria pior. Então quando você expele, ou expulsa ou tira da casa, a casa precisa ser habitada. E a Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a verdade que liberta e Jesus é a verdade, essa casa naturalmente tem que ser habitada por Jesus, porque onde Jesus está, daí ninguém vai ousar entrar. Por isso que há uma confusão muitas vezes nessa questão. As pessoas pensam que entregando a vida para Cristo, tudo acontece num passe de mágica.
Mas não é. Imagine você juntando lixo uma vida inteira dentro de uma casa. De repente, do nada, ele vai desaparecer? Não, ele tem que ser tirado, tem que ser arrancado. Eu, assim, digo que posso, por experiência própria, por ter orado por pastores, líderes, missionários, que acabaram manifestando demônios, pessoas usadas por Deus, homens e mulheres de Deus, que ficaram assustados porque nós somos divididos em corpo, alma e espírito. E cada área, cada parte do nosso corpo, nossa vida tem que ser tratada. Existe a dicotomia, a tricotomia, não vou entrar no mérito da questão, não é discussão para isso. Mas toda parte precisa ser tratada. As pessoas tratam muitas vezes só uma parte, a outra não. Então, assim, essa parte de libertação é algo muito mais profundo que nós vamos tratar mais à frente. Mas vamos entender o porquê da batalha, o que eu tenho a ver com essa batalha, o que eu estou fazendo, por que eu estou apanhando, por que eu estou sendo alvejado, por que eu tenho enfermidades, por que eu tenho doenças, por que eu tenho sonhos terríveis, por que eu não consigo ter paz, por que eu tenho ódio, por que eu tenho raiva, por que eu não perdoo, por que eu quero que a pessoa morra, por que eu quero morrer, por que eu tenho desejo de tirar minha própria vida. Tudo isso faz parte de uma batalha espiritual, que está dentro de uma guerra espiritual. Nós herdamos o inimigo das nossas almas porque ele odeia Deus. E Deus nos criou, ele passou a nos odiar. E a Bíblia diz que ele veio senão a roubar, matar e destruir. E é o que ele está fazendo todos os dias, em todo o tempo, roubando, matando e destruindo. Roubando sonhos e projetos das pessoas, roubando a paz, roubando a alegria, roubando a saúde. E destruindo projetos, destruindo famílias, está destruindo toda uma sociedade hoje que não preza mais por valores familiares, não preza pelos valores da palavra de Deus ou os valores de Deus. E vejam, a gente vê de uma maneira que as coisas estão ficando cada vez piores. Então, essa parte de batalha espiritual, nós vamos abordar, nós vamos saber o porquê, o que a igreja tem a ver com isso, o que eu, não sendo cristão ou sendo cristão, tem a ver com isso. As pessoas pensam assim, eu sou cristão, eu estou em guerra, não sou cristão, eu estou em guerra. Todos estamos dentro da mesma guerra. Eu costumo dizer, as pessoas falam assim que nós estamos todos dentro do mesmo barco. Não, nós estamos todos dentro da mesma tempestade, mas não estamos dentro do mesmo barco, porque o nosso barco tem que ser dirigido por Jesus. Jesus tem que estar no barco. E muitas vezes as pessoas acham que está e ele não está. E muitos não querem. E todo respeito em relação a isso. Todo mundo tem o direito de escolher ou não. Certa feita eu fui orar por uma mulher de madrugada. Fui num lugar que as pessoas não estavam conseguindo expulsar o demônio. E durante o processo de libertação, o demônio perguntou quem era Alexandre. E o pessoal ficou assustado, ligou para mim, era 1h pouco da manhã, falou, pastor, foi tocado no seu nome aqui, e o demônio não sai, tem como o senhor vir aqui? E daí foram me buscar, eu fui lá, né, cheguei, simplesmente, estavam segurando de todos os lados, agarrando de todos os lados, falei, não, pode soltar. Não, pastor, mas para você entender como a falta, obreiros, homens e mulheres de Deus, que estavam segurando a força. Falei, não, pode soltar. Não, pastor, mas não, a autoridade, existe autoridade no nome de Jesus. Esse nome abala o céu, o inferno, terra. Este nome que é sobre todo nome, que todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse nome que estremece o inferno, estremece as trevas. E soltaram, eu orei, expulsei o demônio, expliquei para a mulher, falei assim, olha, a casa agora precisa ser habitada. Se ela não for habitada, a situação da senhora vai ficar pior. O filho dela aceitou a Cristo, filha dela aceitou a Cristo, pessoas que estavam lá aceitaram a Cristo. Ela olhou para mim e falou assim, eu não quero Jesus. Eu falei, tudo bem, todo o direito da senhora. Eu falei, mas a senhora sabe, eu estou explicando para a senhora que a situação pode ficar pior. E ela disse, não, mas eu não quero Jesus. Assim, já seria uma situação bem complicada e delicada, mas ela não quis, é a opção dela. Então nós temos que entender que não é por força, por violência, né? O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se ele tocar e a pessoa não se convencer, não quiser ser convencida, ele não vai obrigar. Então, assim, são algumas situações, muitos testemunhos nessa área assim, para nós compartilharmos.
Então eu vejo assim que nós estamos tem que estar debaixo de uma autoridade, né? Debaixo de uma autoridade. E hoje eu tenho como assim minha referência, pessoa para orar por mim, para que se eu tiver algum problema, para ser ministrado libertação na minha vida, ministrado, porque nós temos que tomar cuidado todos os dias, é o pastor Sidney. O pastor Sidney mora em Itapoá, um pastor que tem meu respeito, um pastor que é um homem de Deus, usadíssimo nessa área, usadíssimo, é polêmico para as pessoas, mas é um homem de Deus com a sua esposa Rosani, mulher de Deus, pastora Rosani, que eu tenho como referência. Se eu preciso ou se eu precisar, eu corro para lá. Então, assim, eu me considero debaixo da autoridade dele e tenho muito o meu respeito. Para que você exerça, para que você trabalhe nessa área, você tem que ter alguém que esteja sobre você, que você recorra, que você possa conversar, que você se aconselhe, que você receba oração, ministração, para que possa ter assim uma forma muito mais fácil, muito mais objetiva de orar pelas pessoas, as coisas acontecerem. Não entrar numa guerra de qualquer maneira, não entrar em batalhas alheias de qualquer maneira, já tem a sua batalha, porque vai entrar numa outra sem ter entendimento. Nós temos que entender que temos que estar debaixo de autoridade, para que possamos exercer a autoridade. Então assim, nós vamos compartilhar sobre isso, é uma introdução para que venhamos entender como que funciona no reino espiritual. Agora, neste momento, se Deus abrisse os nossos olhos, está sendo travada uma guerra gigantesca, né, no mundo, gigantesca aqui próximo de nós, porque o grande troféu do inimigo são almas, a minha e a sua alma. É por isso que temos que entregar nossa alma, nossa vida ao senhorio de Cristo, para que possamos ser salvos, ter a vida eterna com o Senhor e saber como lutar. Então vamos estar compartilhando alguns versículos, passagem, compartilhando experiências. Vai ser muito bom esse tempo. Eu quero que você se interesse realmente por essa área, porque a igreja, ela de um modo geral, ela vai bem em quase todas as áreas, mas ela falha em apregoar a liberdade dos cativos. Ele falha muito nessa parte de libertação. Existem igrejas que fazem isso. E assim, existem igrejas que têm dias de libertação. Quer dizer, sexta-feira é culto de libertação. Se a pessoa for na quarta-feira, ela não vai ser, se correr algum problema, ela não vai, ela vai ter que vir na sexta, não. Isso faz parte de toda uma liturgia, toda uma ordenança do Senhor. Então vamos entender também sobre isso. E saber que a autoridade é passada. Autoridade e poder são duas coisas diferentes, não é a mesma coisa também. As pessoas confundem muito isso. É algo muito sério, amados, né? Que Deus possa, quando nós iniciamos esse canal, e eu sei que muitas pessoas aqui são meus amigos, meus conhecidos, irmãos, parentes, que me conhecem, sabem que eu travei a vida inteira uma batalha espiritual, travo uma batalha gigantesca por orar pelos outros, enfim, né, nessa caminhada também errei muito e tenho que estar vigiando todos os dias, porque o inimigo, ele quer nos destruir, não tem trégua. O inimigo não tem um pontinho de bondade como Deus tem um pontinho de maldade, como aquele desenho lá que retrata lá do Yin Yang lá. Não é dessa maneira. Deus é totalmente bom e o diabo é totalmente mau. Nós vamos saber quem é o diabo, de onde ele veio, por que ele faz isso, por que ele está aqui, o porquê que eu estou aqui, por que eu faço parte dessa guerra, quem é o meu general, quais são as minhas armas, como que eu posso usar, quem é o meu inimigo, quais são as armas dele, como que ele usa, qual o terreno que ele trabalha, qual o terreno que eu trabalho, né? O que a igreja é? A igreja deveria ser um quartel-general, né? Um hospital e quartel-general, né? Um hospital para cuidar e enviar as pessoas voltarem para se fortalecer e assim ser enviado novamente para o campo de batalha. Tá bom? Em breve estaremos aí, né, iniciando essa série de estudos. Deus me deu um projeto, né, uma apostila. Eu escrevi essa apostila aqui, um seminário de batalha espiritual, onde já ministrei em algumas igrejas. São 6 módulos que tratam detalhadamente sobre toda a parte de batalha espiritual. 6 módulos que são separadinhos, né, é um pouco extenso, por isso que tem que ser passado. Porque não adianta nada descarregar uma série de informações aqui e você não entender, como muitas vezes fazem, né, nas igrejas. A igreja tem que se preparar, a igreja tem que usar as armas que tem. Por isso que nós vamos estar aí ensinando. Se você sentir o desejo, quiser convidar para estar indo na sua igreja, para estar indo num grupo, para estar ministrando isso particularmente, nós estaremos com o maior prazer. Tá bom?
bom? Deus abençoe a todos. No próximo vídeo nós já entraremos nessa parte de batalha espiritual. Que Deus possa abençoar, abrir o entendimento, que Deus possa fortalecer, renovar as forças e assim você ser um libertador usado pelo Senhor. Vai estar aprendendo realmente o que é isso também, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.